Boa tarde a todos. Hoje, então, faremos a última palestra do mês da família com o nosso convidado de hoje, o Gabriel Saúl, que vem de Porto Alegre. Seja bem-vindo. Tá? Então, ele vai fazer a palestra em nome de Jesus, Família e Educação. Ele é trabalhador e orador do Centro Espírita Leão Denis, de Porto Alegre. E também foi nosso presidente e vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Então, antes de passar a palavra para o nosso irmão, convidamos a Ticiane, a nossa atual presidente, para fazer a prece inicial. Boa tarde, amigos. Que bom ver a casa cheia, esses rostinhos conhecidos, para receber esse nosso amigo de longa data, o Gabriel, que já veio aqui na nossa casa e já nos encantou com as palavras trazidas do Evangelho. Convido a todos, então, para que, unidos em prece, possamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso modelo e guia, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa do caminho, aprendendo os ensinamentos do Cristo, com a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia. Agradecidos que somos por essa espiritualidade que sempre nos acolhe, nos recebe, pedimos, hoje em especial, para que esses amigos de luz amparem e orientem as palavras do nosso querido Gabriel, para que ele possa tocar o coração de todos com os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Que os bons espíritos e os benfeitores nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Boa tarde. É uma alegria revê-los e podermos esquentar os corações um pouquinho com reflexões à luz da doutrina espírita, nesses momentos tão especiais que são todos aqueles em que nós nos decidimos a adentrar uma instituição como essa, a olharmos para nós com carinho, com coragem, com lucidez, a revisarmos a nossa percepção da própria vida e do universo e assim tomarmos decisões cada vez mais felizes e coerentes com quem nós verdadeiramente somos. Agradecemos à casa o convite, a oportunidade de tratarmos de um tema tão relevante como é este, né? Jesus, família e educação. E nós queremos iniciar essa reflexão, meus amigos, justamente pensando um pouquinho sobre a lei de Deus. Já pararam para pensar um pouco que lei é essa? E o que é que ela rege nas nossas vidas e no universo como um todo? O Livro dos Espíritos, a primeira das nossas obras básicas da doutrina espírita, nos dirá, lá na questão 614, espero que consigam ver daí, nós vamos encontrar a indagação, a pergunta do codificador Allan Kardec aos benfeitores da humanidade que ditam essas respostas das obras básicas. Kardec pergunta o seguinte: o que se deve entender por lei natural ou divina? E eles respondem de uma forma muito clara: a lei natural é a lei de... Alguém consegue ver o que diz ali? Lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Para ver se nós estamos caminhando aqui todos na mesma direção, eu pergunto aos meus amigos: quem aqui quer ser profundamente infeliz? Não? Vamos ver se estão só encarangados de frio. E quem quer ser feliz? Bem, tem gente que não se decidiu ainda ou está com muito frio de mão no bolso. Mas eu pergunto mais:
Quem gostaria que essa felicidade com que nós ansiamos, ela também se espraiasse, ela também alcançasse as nossas famílias? Bem, e finalmente, alguém aqui possui algum desafio em família? Então acho que viemos todos ao lugar certo, né? Muito bem. Continua a lição da doutrina espírita na questão 617 do Livro dos Espíritos, dizendo-nos o seguinte: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito. A pergunta, então, essa lei, ela rege o quê? Rege o direito previdenciário, né, Tício, que a gente conversava aqui. Essa lei, ela rege o movimento dos corpos celestes. Essa lei divina, ela rege as consequências das decisões que eu tomo. Essa lei divina rege a relação do meu corpo com o espírito que sou. O que é que contempla, o que é que rege a lei divina que nós estamos estudando agora? Concerne alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? E olha a resposta dos benfeitores: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é autor de tudo. E aí grifamos: o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, meus queridos, absolutamente tudo que nós somos capazes de perceber no universo é regido por esta lei divina, perfeita, amorosa, boa, justa, imutável. Então, se nós estivermos falando, por exemplo, da lei da gravidade, que estabelece essa atração dos corpos, né, na direção do centro da Terra, e a gente sente o peso, né? Esta é uma lei divina. Quando nós vamos estudar reações químicas e que a mistura de determinadas substâncias gera outras, isto é lei divina. Quando nós vamos observar a biologia, quando nós observamos as questões ligadas à intimidade das células ou à magnitude do universo, o movimento de rotação, de translação, a Terra girando em torno do Sol, a Lua influenciando as nossas marés, tudo isso é lei divina, porque todo o concerto da criação se estabelece a partir dessa lei e é constantemente regido por ela. Mas o aspecto da lei divina que nos interessa muito especialmente hoje é o aspecto moral dela. É o aspecto que rege o nosso equilíbrio, a nossa saúde espiritual, de acordo com aquelas escolhas que nós fazemos. Porque se nos diz aqui o Livro dos Espíritos que nós só somos infelizes quando nos distanciamos do cumprimento dessa lei, nos interessa, portanto, conhecermos essa lei, nos aproximarmos da sua compreensão e vivê-la, já que vocês me disseram que querem ser felizes e que essa felicidade se estenda pelas nossas relações familiares. E aí nos surge uma outra pergunta. Eu subi a serra agora convicto de que vocês iam resolver essa pergunta que eu trouxe de lá para cá. Vim por galopes ainda ali, né? Esperando para responder essa pergunta que aqui está, meus amigos. Esta lei divina está aonde? Tem gente aqui dizendo que está na consciência. Ela não estará nos livros sagrados? Ela não estará naqueles livros muito antigos, nos Vedas, na Torá, no Alcorão, no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Onde estará gravada a lei de Deus, de modo que nós possamos acessá-la, estudá-la, compreendê-la e vivê-la? E nos respondem os nossos irmãos queridos aqui, com todo o acerto, exatamente o que nos diz a questão 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec volta a perguntar, portanto, já que esta lei rege a tudo e a todos, a intimidade dos nossos corações e a magnitude da vida, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem: na consciência. Mas quer dizer que se a lei divina está gravada na consciência, todos nós temos acesso a ela, correto? Alguém saiu com pressa de casa hoje?
meio em cima da hora. Acontece às vezes a gente sair de casa apressado, na correria da semana. Acontece? Já esqueceram alguma coisa em casa? Esqueci uma chave, né? Esqueci um casaco. Acontece, né? Alguém já esqueceu a consciência? Não. Ainda bem. Porque a consciência é algo que nós não conseguimos deixar em casa. Consciência é um atributo indissociável do espírito imortal que nós somos. Então, nós estamos sempre portando a nossa própria consciência, que funciona como uma bússola em relação aos direcionamentos que nós buscamos. Essa consciência que funciona como um banco de memória. É uma consciência que ela tem intuições e percepções. É uma consciência que nos proporciona bem-estar naturalmente, independentemente do que acontece à nossa volta, quando nós estamos num esforço verdadeiro de fazermos boas escolhas. Quando a minha decisão, o meu esforço cotidiano é na direção de adquirir conhecimento, de servir de alguma forma no meu trabalho profissional, no meu lar, na minha vizinhança, no meu centro espírita, de expressar algum tipo de amor nos seus fragmentos tantos, o amor empatia, o amor cuidado, o amor respeito, o amor carinho, o amor perdão. Sempre que nós, mesmo com dificuldades, nos esforçamos por algum movimento nessa direção, da vivência do amor e das suas expressões, é a própria consciência que nos proporciona bem-estar. Já repararam nisso? Alguém aqui já fez algum trabalho voluntário? Já? Alguém aqui na casa, dos que estão conosco aqui, por exemplo, trabalha no atendimento fraterno, pelo diálogo? Tem alguém aí que faz atendimento fraterno? A Tice. Tem alguém que trabalha na recepção da casa? Tem alguém que é evangelizador? Vou experimentar vocês aqui, né? Não tinha pedido, mas já que vocês estão aqui comigo, vou experimentá-los. Disse, às vezes no atendimento fraterno chegam dramas muito duros, né? Depressões, dramas familiares, às vezes até a falta da vontade de viver, porque não? E aí, por vezes, naquela escuta amorosa e atenta, e depois também apontando um pouco do que o centro espírita tem à disposição daquele sofrimento, daquela dor, quando se encerra, a gente não guarda uma satisfação íntima e uma emoção diferente? Muito grande. É a oportunidade do trabalho. E quando chega alguém aqui, Dalton, pela primeira vez, né? Às vezes meio exitoso, ou não sabendo muito bem o que vai encontrar, e a gente na recepção acolhe, esclarece, a pessoa não sabe se vai ser bem-vinda. Às vezes é alguém de outra religião, ou às vezes a pessoa está mal vestida, a pessoa está mal cheirosa, e ela não sabe se ali é o lugar para ela estar. E quando a gente consegue transmitir acolhimento, e só na nossa gentileza informar para aquela pessoa que ela é filha de Deus como eu, tem o mesmo valor. Quando a gente consegue fazer isso, que sensação que vem. Dizer só um bom dia, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você já percebe a forma como essa pessoa te olha e como ela sobe as escadas. E isso nos dá um contentamento íntimo, né? Com certeza. Da mesma maneira ali, né, Gurias, na evangelização. Gente, eu lembro de evangelizantes, agora eu vejo eles maiores, assim, eles já têm filhos, que brigavam, se batiam embaixo da mesa. Durante a evangelização, a gente tinha todo aquele esforço, assim. Recordo de alguns que a gente foi ensiná-los a escovar os dentes da evangelização, porque nunca tinha. Primeira vez que escovou um dentinho. Né? E a gente vai vendo a transformação dessas crianças e até elas perceberem que tem valor, desenvolvendo autoestima e tudo mais. Não tem preço, né? É um tipo de alegria e de prazer impressionante. Por que nós sentimos isso? Porque na nossa consciência está gravada a lei que Jesus, quando foi indagado sobre qual era o maior mandamento, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E ainda enfatizou, nisso se resume toda a lei divina no seu aspecto moral, e os profetas, todos os que vieram antes, nos trazendo também fragmentos dessa lei divina para que nós a conhecêssemos. Então, meus amigos, esses indicadores que nós temos na vida, assim como nós nos sentimos mal em algum momento, quando somos desonestos, quando não damos conta de algum compromisso que assumimos, a gente fica extremamente ansioso, com pendências, com medo também, né, de não agir de forma adequada, de não estar a contento, quando a gente é violento e grosseiro com alguém, quando a gente faz mau uso de alguma posição de poder. Em algum momento surge na nossa consciência aquela resposta ao excesso, ao abandono, à vaidade, ao egoísmo, ao equívoco. Então, meus amigos, ninguém de nós, por amor e misericórdia de Deus, está privado ou impedido de acessar a lei divina na sua consciência para encontrar com esta lei de amor sinalizada por Jesus e com isso tomarmos decisões mais felizes e cotidianas na direção de nos educarmos. Todos nós temos essa possibilidade constantemente, onde estivermos e a todo momento. Agora, quando nos decidimos a conhecer um pouco mais este conteúdo, portanto, o que nós vamos encontrar? Isso é interessante. Já que ninguém deixou a consciência em casa, vamos dar uma olhadinha em algumas amostras do que está na nossa consciência. Vamos? Vamos abrir a caixinha? Então vamos lá. Olha só. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Na consciência de cada um de nós está o fato de que existe um espírito imortal, de que nós somos espíritos imortais. Isso está lá. E uma vez que sejamos espíritos imortais, isso é uma referência para aquilo que nós priorizamos na nossa vida todos os dias. Porque se o que eu priorizo é algum tipo de notoriedade, ou unicamente o acúmulo de bens materiais, e com isso eu negligencio o desenvolvimento da bondade, da caridade, da paciência, essas virtudes, elas são a bagagem e a conquista do espírito imortal. A minha relação com a matéria, ela é decisiva em relação a esses conteúdos que estão na consciência. Porque, eu pergunto a vocês, a matéria é boa ou é ruim? Vamos dizer que matéria, matemática, português? Não, estamos falando da matéria, um elemento geral do universo, né? Matéria é bom ou é ruim, gente? Porque as pessoas falam, o materialismo é uma grande chaga, é verdade. Mas a matéria é boa ou é ruim? Boa. Matéria é boa, é criação divina. Então, para nós, que somos seres espirituais, o nosso relacionamento com a matéria, inclusive com o corpo físico de que somos dotados nesse momento, ele tende a ser positivo, ele é para o progresso. O que não impede que muitas vezes, por nossas próprias escolhas, nós nos esqueçamos ou deixemos de observar que a matéria é um meio e a estabelecemos durante a encarnação como um fim, um objetivo em si mesmo. E aí nós acabamos nos tornando escravos de circunstâncias de materialidade. Isto é materialismo. Materialismo é um modo de vida que desconsidera que nós somos espíritos imortais. E por desconsiderar essas circunstâncias, faz com que nós hajamos todos os dias como se fôssemos apenas corpos. E como se a nossa história e a nossa busca por felicidade se resumisse entre um berço e um túmulo. E não é verdade. Mas lá na consciência nós temos essa referência. Lá na nossa consciência está a informação da reencarnação. Nós sabemos de alguma forma que nós somos espíritos reencarnados. Querem ver uma coisa? Quem aqui tem alguém, um amigo, uma pessoa que a gente encontrou num dia qualquer da vida pela primeira vez e veio uma afinidade espontânea, assim, um contentamento? Já aconteceu com vocês? Já, né?
levantou a mãozinha lá. A gente se afiniza muito rapidamente com algumas pessoas. Agora, não sei se ocorre aqui em Caxias, não deve ocorrer. Existe circunstância da gente também ter alguém que a gente olha e diz: não simpatizei com o fulano, com a cicrano, né? Mas não te fez nada, tu nem conhece a pessoa. Nós não temos memória fática, porque o véu do esquecimento é parte do processo de reencarnação para progredirmos mais rapidamente. Mas temos memória afetiva gravada na consciência, de modo que a gente tem confiança nos, desconfiança nos outros. Simpatia por uns, antipatia por outros. E o objetivo é transformar tudo isso positivamente, não é eternizar essas circunstâncias. Mas são indicadores. A gente observa que tem tendências, que tem traumas. Nós poderíamos passar aqui algumas horas só falando de evidências da reencarnação. Alguém aqui me diz uma coisa assim, alguém que tem medo de altura? Aí a gente pergunta para a pessoa que tem medo de altura: mas quantas vezes tu já caíste de um prédio, ou tu já caíste de um lugar muito alto? E a pessoa eventualmente nos diz: olha, que eu me lembro nunca. Às vezes a pessoa tem medo de aranha. E aí a gente pergunta para a pessoa: mas quantas picadas de aranha tu recebeste? Não me lembro de ter recebido nenhuma. Assim como nós temos propensões que não coincidem com a nossa realidade familiar. A gente tem gêmeos univitelinos, né? A divisão de um único embrião, mesma referência genética, desenvolvem personalidades completamente diferentes, criados no mesmo lar, com o mesmo pai, com a mesma mãe, na mesma escola. Nós sabemos em algum lugar, e está na nossa consciência, que nós somos espíritos imortais reencarnados. E se desvendarmos um pouco mais dessa consciência, nós vamos ver que está nela a lei de causa e efeito. A gente sabe que o que planta, colhe. Sabe que não planta milho, colhe batata. Sabe que é herdeiro de si mesmo e que mesmo as situações que nós estamos herdando agora, negativas ou positivas, e a gente não recorda, mas onde foi, né? Que a gente sabe que são continuidades, porque a nossa existência ela é um instante na grande dinâmica do tempo. A lei de amor, justiça e caridade, as leis morais, estudadas na terceira parte, o livro dos Espíritos, estão na nossa consciência. Memórias, propósito existencial, a necessidade do progresso. Todo mundo sabe que tem que progredir, que nós estamos na vida para isso, progredir intelectualmente e moralmente. E aí nós destacamos os dois últimos itens ali, que são interessantíssimos para o nosso tema de hoje. A questão do planejamento reencarnatório e a família. Isso também está na nossa consciência. E aí, eu convido cada um de vocês a dar uma olhadinha para o seu lar. Pensem em que contexto a gente reencarnou. Como é que é o nosso lar hoje? Quem é pai, quem é a mãe, quem é o irmão, quem é o filho? Quem foram as pessoas que foram protagonistas na nossa história familiar? Se é um avô, se é uma avó? Que influências cada uma dessas pessoas da nossa família exerceu sobre nós e que influência nós exercemos sobre eles? Quais são os desafios e as bênçãos que os papéis familiares nos têm trazido? Para quem é pai, todos são filhos. Para quem é irmão, para quem é mãe. Para quem é marido, para quem é esposa. Cada papel familiar desses nos traz um combo de aprendizados, de desafios, de oportunidades. E aí a gente pensa, mas Deus, então, na sua lei, que é perfeita, imutável, justa e boa, só no meu caso se enganou e eu nasci na família errada. Faz sentido, gente? Só no meu caso, assim, tinha um sorteio naquele dia e eu caí numa família que não era aquela ali que era para eu ter nascido.
Ou às vezes a gente ainda olha isso de uma maneira equivocada e pensa, mas eu estou num contexto familiar tão difícil que é castigo mesmo, sabe? Eu devo ter colado chiclete no cabelo de Jesus, alguma coisa desse tipo, assim, muito séria. Não, gente. O planejamento reencarnatório e o formato familiar em que nós reencarnamos é o melhor em nosso favor para que progridamos. Cada um nasceu exatamente no tempo, na família, no local em que precisa nascer. Isto não é punição, é porque ali naquele solo que nós estamos convidados como sementes a germinarmos, a crescermos, a florescermos e a frutificarmos como espíritos imortais. E alguém poderá estar pensando, mas esta criatura está aí fazendo a palestra porque não sabe como é lá em casa. Porque não conhece a minha dor. Porque não sabe o que eu passei. Ou não sabe quantas vezes eu me senti um peixe fora d'água na minha casa. Ou outras vezes o quanto eu queria amar de uma forma diferente e ainda não consegui. Ou quantas frustrações eu tenho, porque aquelas criaturas de quem eu esperava muito amor não entregaram o que eu gostaria de ter recebido. Mas aí, meus amigos, nós temos que compreender. Emmanuel, lá na obra Vida e Sexo, se está passando aqui pra gente já. Passei pro lado certo. Emmanuel, lá na obra Vida e Sexo, ele vai nos afirmar o seguinte: de todas as associações existentes na Terra, olha a importância da família, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, né? Nenhuma, talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a construção da família. O objetivo espiritual das nossas famílias é que elas sejam instituições educativas, regenerativas, de refazimento de caminhos, de potencialização de talentos, de cura de feridas, de caminhos de perdão e de entendimento. As nossas famílias, se nós pudéssemos compará-las a uma escola, nós encontraríamos ali na grade curricular aulas de humildade. E agora, aulas de paciência. E desta vez, aulas de esperança. Mas eu não consegui ainda aulas de perseverança. Mas está doendo muito aulas de fé. Não sei se eu vou aguentar aulas de consolo. Mas sozinho, aulas de solidariedade, de empatia. Mas, Gabriel, às vezes parece que as aulas são de ofensa, são de violência, são de abandono. Em verdade, não. Esses somos nós, os alunos da existência, persistindo em alguns hábitos infelizes que fazem com que, como seixos de um rio, até que eles fiquem redondinhos e bonitos, eles se atritaram muitas vezes aparando arestas reciprocamente. E nessa circunstância em que nós nos tocamos como individualidades espirituais e a família parece, e de fato ela aperta esses laços, então quando a gente nasce naquele lar ou está convivendo numa relação familiar, propositalmente a gente tem que ficar tocando mesmo onde tem espinho. Mas isso não é para nos ferirmos infinitamente. Isso é justamente para que possamos escolher não agredir, escolher não se vingar, escolher progredir e ir adiante. É muito importante, nesse grande manancial de desafios e possibilidades da nossa família. Certamente, alguns estão vindo à mente de vocês agora. Cada um de nós tem uma história familiar e tem um momento familiar. Hoje, nesse momento, é alguma coisa que nos ocupa mais.
É algum desafio no casamento? É a relação com algum filho? É uma preocupação financeira? Um problema de saúde? É uma decisão que tem que ser tomada? É uma questão profissional que está interferindo na minha realidade familiar? É alguma frustração? Ok. O que quer que seja isso, é importante que nós não caiamos na armadilha materialista de querermos simplesmente demonizar as nossas famílias porque elas apresentam um contexto difícil. Porque também é na família espiritual, que Deus coloca ao nosso lado criaturas com afinidades conosco e que são aqueles ombros que a gente vai encontrar em algum momento. Às vezes é o par que a gente encontrou para a vida, às vezes é alguém que reencarna no nosso lar e parece que nos fortalece e a gente fortalece aquela criatura, né? Ninguém de nós estará no mundo completamente abandonado, e mesmo aqueles que se sentem solitários fisicamente na sua família, nós temos uma família universal e humana como essa que está aqui. Vocês já puderam observar, a gente às vezes briga, tem dificuldade também, mas trabalhador espírita é uma criatura que fica felicíssima de se encontrar. E quando é na serra, as pessoas se encontram, tem comida, né? Faz coisas assim. Às vezes a gente fica anos. Esses dias eu estava numa reunião online, né? E a minha tela estava projetada para o pessoal, né? Dentro da função que estava ali. E aí entra no meu WhatsApp, que eu tinha esquecido o WhatsApp web ali junto, né? E eu estava com projeção da tela inteira. Entra ali no WhatsApp, eu cliquei, mas cliquei para fechar, né? Porque ele fez aquele barulhinho do WhatsApp. E era assim: meu mano querido, que saudade, um cheiro. Aí eles pensaram: você é o Thiaguinho, meu amigo lá que é presidente da Federação do Amazonas, era ele mesmo. E dizia: quando é que tem data para vir aqui, seu ordinário, né? Gente, nós desenvolvemos relações de afeto e de empatia e também nos constituímos em uma família em muitas perspectivas. Então, uma coisa muito importante para nós, meus amigos, e quem vai acelerar isso é o nosso querido Álvaro Crispino, um autor espírita, já foi palestrante de congresso nosso aqui. O Álvaro escreveu uma obra intitulada Família, Juventude e Educação. Se tiverem a oportunidade de ler, leiam, muito contemporâneo. O Álvaro é pesquisador, é professor também, né? E lá ele diz o seguinte: a família tem uma função educadora indiscutível, formando os caracteres morais do indivíduo, do cidadão, do membro da família, do espírito imortal. Por tal, podemos e devemos estudar o binômio família e educação, pois que esses são interdependentes e complementares. Se nós tivermos esse olhar para as nossas famílias, a nossa perspectiva, tanto das bênçãos quanto dos problemas que nós encontrarmos lá, muda. E eu enxergo ali uma oportunidade educativa. Para os outros, né, Gabriel? Porque eu já vou muito além da minha família. Eu estou ótimo lá em casa. Porque o meu problema é que eu tenho familiar difícil. É assim, gente? Alguém aqui já foi, ou às vezes é, um familiar difícil? Ninguém levantou a mão. Está na consciência. Está na consciência. Pois é. Essa é uma situação importante, gente. Porque nessa perspectiva educativa, e a gente já vai ver agora em seguida o que é educação para Jesus, o que é educação à luz do Espiritismo, mas nessa perspectiva educativa que a família nos oportuniza, e a gente toma contato com a doutrina espírita, como está fazendo agora, às vezes a nossa tendência é repetir aquilo que aconteceu lá na história do nosso querido Chico Xavier, e que além de estar retratado, né, na descrição das histórias, foi retratado até no filme sobre a vida dele. Alguém já viu o filme da vida do Chico? Vocês lembram que tem um instante em que trazem para ele umas irmãs que estavam gravemente sob influência espiritual, obsidiadas, e as pessoas, até por ignorância naquela época, amarravam as criaturas, né? E trouxeram para o Chico. E o Chico foi conversar, foi atendê-las. E ele disse para o auxiliar dele, né? Meu irmão, se for possível, se for preciso, aplique o Evangelho com vigor. Falando da necessidade da palavra do Evangelho, do amor do Evangelho. O que acontece?
A pessoa pega o evangelho e começa a bater na cabeça das criaturas. Né? Aconteceu isso. E a gente olha para isso e acha até graça, porque parece um absurdo. Mas às vezes a gente faz isso sem fazer fisicamente. Às vezes nós queremos que as pessoas da nossa família também conheçam o Espiritismo, mas elas não querem. E aí a gente pega o evangelho, chega em casa e bate nas pessoas com vigor, apontando o dedo, julgando e imaginando que aquele aprendizado que nós tivemos, daquele conteúdo do grupo de estudos, da palestra, do grupo da área da família, que aquilo ali que nós conhecemos é para a gente aplicar neles. Quando na verdade é para aplicar em quem? Em nós. Evangelho com vigor não é agressão aos outros com dedo em riste. Não é julgamento em tom de superioridade. Não é cobrança. Evangelho com vigor no contexto da educação com Jesus na família é esforço íntimo de transformação, porque a única maneira como os nossos familiares conhecerão o Espiritismo é através do nosso comportamento e não através da nossa palavra. Pode demorar anos, mas alguém vai dizer, olha, eu até não gosto que essas criaturas vão no centro espírita toda hora, mas me parece que eles estão mais pacientes, mais afetuosos, mais resilientes, menos rancorosos, menos agressivos. É por aí que a coisa anda. E agora, meus amigos, que a gente já olhou um pouquinho para a família à luz do Espiritismo e estamos usando as lentes do Evangelho de Jesus, é importante nos perguntarmos o que é um outro núcleo do nosso estudo de hoje. Educação. O que é educação? Me diga em uma palavra o que vier à mente aí. Vamos ver. Fazer a pesquisa. Educação. Vocês proibiram eles de falar comigo. Disseram que eu era uma pessoa muito chata que não era para falar. O que é educação, gente? Aprendizado. Respeito, aprendizado. O que mais? Transformação. Solidariedade e educação. O que mais? Conhecimento, cultura. Todos acertamos. Uma vez nós conversávamos com uma amiga que estava fazendo doutorado em educação. Fazendo um doutorado em educação numa universidade lá de Porto Alegre. E aí eu apresentei a ela um conceito de educação. E ela me disse, meu Deus, mas isso aqui é fantástico. Não apareceu na minha revisão bibliográfica ainda. Me passa quem é esse autor para que eu possa mencionar e incluir no meu trabalho. E eu disse a ela, esse autor chama-se Allan Kardec. Lá, na questão 685 de O Livro dos Espíritos, numa anotação ao ensinamento que os Espíritos trouxeram, o próprio codificador gravou isso que está aqui, dizendo-nos o seguinte, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos. E aqui ele traz o conceito mais belo de educação, com que talvez a gente vá topar ao longo da nossa vida toda. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então engloba tudo isso que vocês trouxeram aqui. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Kardec, que é um estudioso, é um cientista, ele não está desprezando o conhecimento. O conhecimento é parte da educação, sim. Estudarmos a lei divina é parte da educação, sim. Ele não está desprezando os livros, muito pelo contrário, né? Ninguém valorizava tanto o livro, talvez, como Allan Kardec. Mas o que ele está destacando é que quando nós falamos em educação com Jesus, quando nós falamos em educação à luz da doutrina espírita, nós estamos falando, e alguém disse aqui, em transformação. Nós estamos falando em um novo conjunto de hábitos adquiridos. Esse é um conceito importante para nós. Então, quando a gente diz assim, fulano é mal educado, já falaram isso? Já ouviram?
A que a gente está se referindo? Normalmente a algum comportamento, não é? Que educação do ciclano. Normalmente é porque a pessoa foi gentil ou foi solícita, né? A gente sabe disso, está na consciência, viu? Está na consciência. A gente entende que educação é hábito, educação é conduta. E aí, o nosso codificador querido, lá naquela questão 621, que ele perguntou e os benfeitores responderam que a lei divina está gravada na... Onde era mesmo? Consciência. Tem um item A que diz o seguinte: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ora, se já está na minha consciência tudo que eu preciso para ter hábitos felizes e, portanto, para me educar, precisava de revelação da lei divina com os mandamentos de Moisés, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, a terceira revelação da lei divina? Precisava? E eles respondem: ele, o homem, o espírito imortal, a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. E aí nós lembramos e repetimos aqui o trecho da 614, que nos diz justamente que essa lei que nós esquecemos, que é a referência dos nossos hábitos, é a que é capaz de nos fazer felizes e de nos educar. Então é importante nós pararmos e pensarmos um pouco sobre as escolhas conscientes que nós temos feito para que a lei divina se traduza nos nossos hábitos, educando-nos. Tem uma acontecendo aqui agora. Vocês escolheram um sábado à tarde, com um friozinho, com sol, podiam estar tomando chimarrão com bergamota agora, né? Em algum lugar por aqui, ou estar tapadinhos em casa, olhando o celular, fazendo assim, né? Até dar uma tendinite, né? Mas não, cada um aqui veio ao centro espírita, porque a consciência nos apontou que isso seria necessário, importante, agradável, às vezes é até desagradável, mas porque a gente toma contato aqui com desilusões. Às vezes a gente caminha pela vida iludidos em relação ao que é sucesso, o que é felicidade, e aí a gente descobre que não é a casa maior, que não é o carro mais bonito, que não é o filtro do Instagram, é o estado íntimo de consciência pela vida que a gente leva, pelos hábitos que a gente nutre. Escolhas conscientes para formar hábitos, meus amigos: leitura saudável, frequentar bons ambientes, ser intencional em relação ao celular e não permitir que na nossa distração e no automatismo dos dias a gente já incendeie muito rápido. Diante de uma adversidade, a gente diz coisas para as pessoas duríssimas e passa remoendo aquilo e demora tempo para reparar. Sermos intencionais no objeto da educação com a família e identificarmos e atendermos necessidades. Essa é uma das formas mais bonitas de amor, porque ela supera, de certa forma, o egoísmo. Eu só percebo a necessidade que está sendo expressada pelo meu familiar se eu me decido a observar e pensar sobre ela, porque não é evidente, não é óbvio. Às vezes quem manifesta uma conduta agressiva tem uma dor por detrás daquilo que está ali. Às vezes quem se distancia é porque tem dificuldade de ser percebido como é, porque não gosta de si. Às vezes quem se isola e não nos dá nem chance de bater um papo, de abrir a porta de um quarto dentro do nosso lar, é porque não conseguiu estabelecer confiança naquele núcleo familiar para compartilhar os seus desafios. As necessidades que nós, como espíritos imortais, trazemos, elas são diferentes das nossas vontades. Nós temos necessidade de nos alimentar, mas a gente tem vontade de comer um pote inteiro de sorvete. A vontade não significa uma necessidade real. Então, quando eu quero olhar para o meu marido, para minha esposa, para minha mãe, para o meu filho, eu não vou criar um tirano atendendo todas as vontades.
Mas eu também não vou ser o egoísta e indiferente que não se pergunta, mas do que é que ele está verdadeiramente precisando quando se comporta dessa forma? Amar é identificar e atender necessidades. Esses são hábitos. A gente toma essa decisão um dia, assim, né? Às vezes, quando a gente está vivendo um momento muito difícil, precisa lembrar do Evangelho, eu coloco no despertador do celular de manhã, porque o despertador tem nome, não tem? No celular a gente pode botar o que a gente quiser, se é para tomar um remédio, se é para ir a algum lugar, né? Eu coloco ali, lembrar de olhar para as coisas, né? Ou lembrar do Evangelho. Mas não é espírita, sim, gente. Mas às vezes, na torrente dos fatos cotidianos, quando a gente vê, a gente está repetindo o que as pessoas dizem, a gente está replicando o que as mídias sociais nos trazem, e às vezes o que está sendo cultivado como um hábito em nós não é alguma coisa que traduz o que eu preciso para mim e para aqueles que me seguem. Nós vamos encontrar o nosso querido Raul Teixeira. Conhece o Raul Teixeira? Grande divulgador da doutrina espírita, nosso Raul querido, médium também, com vasta literatura. E lá na obra Educação e Vivências, o Raul nos diz isso que está aí. O emérito educador, professor Rivaio, tudo investia por desenvolver uma educação o que ele diz ali? Pró-responsabilidade, explorando o poder do discernimento dos seus educandos. E ao cognominar-se Allan Kardec, com a codificação do Espiritismo, estabelece que educar é promover mudança de hábitos. Eu preciso sair dos meus hábitos repetidos, e isso exige esforço consciente, porque um hábito, ele só se cria quando eu repito atos. E a gente se apresenta, não raras vezes, a qualquer momento da vida, com uma síndrome, que é a síndrome que atrapalha o espírito na sua evolução. É a síndrome de Gabriela. Vocês conhecem? Não? Lembram da personagem Gabriela, da literatura? Lembram da música que foi atribuída à sua trajetória e dizia como? Eu nasci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Isso se aplica para o espírito imortal, cujo objetivo de existência é o progresso. Mas quantas vezes nós somos a Gabriela dizendo, mas eu sou assim, eu não consigo, faz muitos anos que eu tenho esse comportamento. Não, imagina, agora eu estou com 80 anos. Nós vimos o Divaldo desencarnar aos 98, todos os dias fazendo esforço para agir mais e melhor. Inspirações próximas entre Jesus e nós. Ninguém aqui gosta de dor. Uma das vezes que o Divaldo estava aqui num dos nossos congressos, ele estava no auge daquela crise de coluna que depois levou na cirurgia. 3 da manhã, quando a gente foi parar um pouquinho, eu vi que ele estava online no WhatsApp dele, e eu perguntei, Di, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? A gente sabia que estava apresentando aquele problema. E ele disse, meu filho, eu estou acordado porque as dores são excruciantes. E eu disse, queres que chame alguém? Ele disse, não, o que pode ser feito já foi, mas a parte boa é que dores assim me fazem sentir mais perto de Jesus. Às vezes a gente se revolta com uma unha encravada. E não é uma situação de punição ou cobrança, mas é a perspectiva de que em qualquer etapa da reencarnação eu posso melhorar o meu hábito, o meu comportamento. Porque se eu não tivesse, olha só, gente, se eu não tivesse mais possibilidade de progredir nessa encarnação, Deus teria me desencarnado. A lei divina também alcança isso no nosso planejamento reencarnatório. Enquanto existe aprendizado neste corpo, nessa família, nesse lugar, eu estou encarnado. Mesmo às vezes nos estados mais extremos. Às vezes eu estou em coma, às vezes eu estou num estado limitado fisicamente, mas o espírito aprende sempre. Eu não posso parar de investir. É por isso que a gente encontra, eu ouvi isso do nosso conterrâneo lá, ele nem é conterrâneo porque nasceu em Bagé, mas mora em Pelotas há muitos anos, que é o Sérgio Lopes.
autor da nossa editora da Federativa, psiquiatra, e ele disse uma vez, eu nunca mais esqueci, ele disse: Gabriel, o excesso de passado que nós temos nessa síndrome de Gabriela é a depressão. E o excesso de futuro que nós temos, sem alinharmos a consciência, sabendo que, ok, eu não preciso me preocupar com o futuro se o que eu estou fazendo no presente está ok. Mas o nosso excesso de futuro se chama ansiedade. E se nós olharmos hoje, imensa parte da sociedade humana vive entre depressão e ansiedade. Nós, inclusive. Por quê? Porque a gente não compreende que a vida é dádiva educativa em família, inclusive, enquanto estamos aqui e depois. Então, meus amigos, contribuições do Espiritismo para isso. De que maneira o Espiritismo pode me ajudar no meu processo de educação a adquirir novos hábitos e esses hábitos se refletirem na harmonia e no progresso da minha família? Informações práticas. O Espiritismo nos responde quem somos. E isso se estende para um entendimento muito melhor de família. O Espiritismo responde, aos poucos, por que reencarnamos juntos. Fizemos isso aqui hoje nas nossas reflexões. O Espiritismo nos orienta sobre como nos tornarmos melhores e mais felizes em família. O Espiritismo nos oferece instituições como essa, grupo de estudo. Tem grupo de estudo aqui? Que dia que tem grupo de estudo na casa? Quase todos os dias. Tá, mas para entrar nesse grupo de estudo, assim, quanto é que custa, hein? Só com vontade. Só ter vontade. As atividades do Centro Espírita são gratuitas, obviamente, por natureza. Tá, mas eu nunca estudei a doutrina espírita e agora vai ter grupo para mim? Com certeza. Grupos de estudo da doutrina espírita, uma oferta valiosíssima para melhorarmos hábitos e nos educarmos em família. Evangelização de infância e juventude. Vamos fazer o nosso cartaz aqui, né? Meus amigos, o espírito reencarnado, ele aprende sempre, com o diferencial de que a infância é a época áurea deste aprendizado, porque o processo de reencarnação está ainda se completando e o espírito é ainda mais permeável a todas as referências educativas que ele possa receber. A gente fala isso, está na consciência e diz: a criança não dá para fazer nada perto que ela aprende. É verdade. Olha, o meu filho é uma esponjinha, tudo ele absorve. É verdade. E essa não é uma época para nós terceirizarmos ou negligenciarmos. É uma época para a gente apresentar para essas almas que reencarnaram em confiança e compromisso conosco, entregarmos a elas uma proposta de vida feliz, de autoconhecimento, de autoestima, de contato com a lei divina da sua consciência, para que ela não chegue muitas vezes numa fase grave da encarnação, que é a juventude, só influenciada por referências externas, que às vezes arrojam os nossos jovens a comportamentos extremamente infelizes, no campo da saúde física, no campo da dependência química, no campo da sexualidade, na vulneração de autoestima que faz com que jovens desistam da própria vida. Educação com Jesus em família é evangelização de infância e juventude. Transforma, salva vidas. O Espiritismo contribui com a área da família que está promovendo esse mês aqui e tem ações permanentes. Tem ou não tem? Tem grupo aqui da área da família que alguém que queira vir e possa participar, pode conversar sobre isso. Funciona junto com a evangelização também? Olha que interessante. Tá, mas e se eu não tenho uma criança na evangelização, um filho, um neto, um sobrinho, eu também posso participar de atividades da área da família do Centro Espírita? Pode. Porque tem família, né? Tem isso, gente. Atendimento espiritual no Centro Espírita. Atendimento espiritual no Centro Espírita é um conjunto de atividades que vai desde a recepção, o atendimento fraterno, uma conversa privativa para desabafar, um sigilo, a aplicação de passes, como nós teremos daqui a pouco aqui, é atendimento espiritual no Centro Espírita. As reuniões que nós temos no Centro Espírita de irradiações, de preces, irradiações, a gente espalha o bem com a força do pensamento. A explanação do Evangelho, à luz da doutrina espírita, atendimento espiritual.
palestras públicas, trabalho voluntário. Trabalhar no bem transforma a vida da gente e nos educa, a gente é melhor em família. E aí tem uma coisa aqui, gente. Quem aqui é voluntário do Centro Espírita? Levanta a mão, vamos ver. Alguma vez vocês já foram cobrados em casa porque tem muitas ocupações com o Centro Espírita? Já foram? Eu lembro uma vez que a gente estava em visitação dos centros espíritas e a gente visitou 200 centros espíritas no ano de 2016, na presidência da federação. E era uma noite, assim, muito fria. E a gente estava conversando sobre a importância da Casa Implantar Evangelização. E aí uma senhora olha para mim assim e me diz: mas o senhor não sabe que aqui nós temos família. E a gente... e a gente trabalha, e a gente tem casa, e a gente não mora no centro espírita, né? E aí a gente ficou olhando assim, pois é, você sabe que a gente também, né? Isso acontece. Mas o que acontece, gente, com relação às nossas famílias e o voluntariado espírita nesse processo educativo? Se a gente tem pessoas no lar que não compreenderam ou não despertaram ainda para a relevância do que nós estamos fazendo aqui e o quanto isso é importante para nós e para eles, a gente não cede a isso. A gente não reage com violência, mas a gente continua vindo. Sabe por quê? Porque em algum momento todas as almas vão despertar para a realidade de quem nós somos e do objetivo da vida. E se nós cedermos à chantagem emocional, à incompreensão, né? Se nos diminuirmos diante da resistência, o preço que nós vamos pagar é olharmos as pessoas que a gente ama sofrendo e estarmos com os bolsos, com a sementeira espiritual vazia. Porque quando nós trabalhamos no bem, nós arregimentamos recursos em favor daqueles que nós amamos, inclusive quando eles não compreendem. Então, estar no centro espírita com alguém reclamando em casa é prova de amor. Talvez as pessoas não saibam. Lembrem disso quando ouvirem. Leva o teu colchão para lá. A gente persiste. Contribuição do Espiritismo, meus amigos, é Jesus no lar. Evangelho no lar. É elemento de educação constante. E existe uma obra chamada Jesus no Lar, ditada a Chico Xavier pelo Espírito Ney Lúcio. E quando faz o prefácio dessa obra, pela relevância de investirmos na educação com Jesus em família, o benfeitor Emmanuel, que conduz toda a obra do Chico, ele dita o prefácio e diz o que nós anotamos aqui. Olha só. Quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, olha que bonito isso, Jesus é o renovador da vida de cada um. E ele completa: atingindo esse ápice de entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas. E sim, grifamos, traz o amigo celeste ao santuário familiar. A gente leva Jesus para casa, na nossa conduta, no nosso coração. Onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas. E lá embaixo nós grifamos finalmente: quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Meus amigos e amigas, das decisões mais acertadas, mais sábias e mais felizes que nós podemos tomar é despertar a lei divina que vive na nossa consciência, conectando esse conteúdo interior de que somos portadores com os impulsos que nós adquirimos exteriormente no contato com a doutrina espírita e com o centro espírita, levando esses valores e hábitos gradativamente para o nosso lar. Não dissemos que será fácil. Cada um está vivendo essa experiência aqui de alguma forma. Mas nós temos uma inspiração para encerrar nossa reflexão de hoje, que é essa alma que está aí,
Joana. Esta Joana, uns escrevem com um N, outros com um 2 na literatura, não é a Joana de Ângeles, apesar de ser o mesmo espírito, mas estamos falando dela aqui naquela encarnação em que esta mulher conheceu Jesus. Joana de Cusa. Ouviram falar de Joana de Cusa? Na obra Boa Nova, ditada por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, existe um capítulo inteiro dedicado à história de Joana de Cusa. Joana, vou contar-lhes rapidamente, era uma mulher da sociedade à época, casada com um político romano chamado Cusa. Cusa era uma criatura volúvel, com poucos limites éticos, se conduzia de acordo com os interesses. E Joana era alguém que trazia no seu coração uma generosidade, uma coragem, um amor muito grandes. E ela sofria muito na relação com o marido. Até que ela ouviu as pregações de Jesus por primeira vez. E desde então passou a segui-lo. Quando podia, conversava com o mestre e ele a atendia, consolava, orientava. E ela foi então tomando forças para não ceder àquelas influências do lar e a tornar-se ela própria um ponto de influência positiva naquele lar que adoecia. Joana teve um filho pequeno, mas logo que o filho havia reencarnado, Cusa tem um revés político muito grave. Sem poder suportar no seu materialismo as dificuldades da vida, adoece, desencarna. Joana, que era então a dama da sociedade, vê-se pobre, viúva, com um filho pequeno. Olha quantos desafios familiares essa mulher enfrentava ao mesmo tempo. E o que é que ela tinha em seu favor? Jesus. A referência do Evangelho. A noção de que são bem-aventurados os aflitos quando nós vivemos de maneira adequada no presente e construímos hábitos felizes. Ela persistia, assistia às pregações de Jesus, foi trabalhar de lavadeira nas casas que antes frequentava como dama da sociedade para poder prover o sustento próprio do filho. Foi vista já de cabelos brancos trabalhando em embarcações com o filho crescendo ao lado dela, e onde ela podia divulgar o Evangelho de Jesus, onde ela podia dar o seu testemunho de amor, de fé, de serenidade. E Joana estava encarnada ainda, meus amigos, quando se iniciaram as perseguições aos primeiros cristãos. E ela começou então a receber as ameaças, os achincares, e o filho dizia para ela: mãe, abjura, nega Jesus porque vai nos acontecer alguma coisa. E ela dizia: não, meu filho, pacifica-te, porque é com Jesus que nós vamos triunfar sempre. A criança não compreende isso. E persistindo na sua postura diante do materialismo do mundo, como nós todos somos desafiados todos os dias, Joana vai ser vista então atada a um poste do martírio, com um filho pequeno amarrado ao lado, e com os algozes do Cristo e do cristianismo prontos para acender as chamas. Ela iria morrer queimada, como muitos morreram. E finalmente, ao acender o fogo, a criança chorava e dizia: mãe, nega Jesus, nós vamos morrer. Nega Jesus, nós vamos morrer. E sem compreender a força daquela mulher, superando todos os desafios da família, do lar e do mundo, o próprio Carrasco olha para ela e diz: mulher, abjura, nega este Nazareno. O que foi que Jesus te ensinou? Ele só te ensinou a sofrer? Ele só te ensinou a morrer? E ela responde entre as chamas: não. Ele também ensinou a te amar. As chamas do mundo de hoje alcançam os nossos lares de toda forma e nos convidam a negar quem nós somos e a referência que nós temos em Jesus como modelo e guia para todas as circunstâncias do lar. Quando ela responde isso, ela sente uma mão pousando nos seus ombros, e era o próprio Cristo. A amparar a ela, ao filho, como é o próprio Cristo todos os dias, a nos amparar silenciosamente nos nossos esforços de seguir os seus passos. Que Ele nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Muita fé, coragem e ações vivas. Muito obrigado, meus amigos.
Feito isso, meus queridos, os nossos irmãos dirigentes da casa aqui nos pediram, então, para conduzirmos também o nosso próximo momento. E nessa condição em que nos encontramos, dessa receptividade do coração e da alma, para recebermos esse abraço divino, é que os nossos irmãos trabalhadores da casa vão agora proceder à aplicação do passe, né? Então, vamos pedir que cada um, né, possa fechar os seus olhos, pensar em Deus, em Jesus, nos benfeitores amigos que atuam nesse instante. Expressemos a nossa gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor que se expressa em favor de cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado que não nos esquece jamais e que nos alcança nesse momento, permitindo-nos receber os fluidos, as energias salutares de que verdadeiramente necessitamos. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que se expressa nesse fluxo de luz através dos nossos irmãos trabalhadores e alcança as nossas almas, infundindo-nos força, esperança, resiliência, coragem e paz. Mestre e amigo Jesus, despede-nos nessa tarde de hoje, despertos e dispostos a seguir contigo, a trazer a tua presença amiga para os nossos corações e para os nossos lares. E te rogamos, Mestre, que o teu amor e dos benfeitores queridos possa alcançar nesse momento, além de nós próprios, as nossas famílias, os nossos lares, os corações e ambos os planos da vida que cooperam e convivem conosco nessa grande senda de evolução e de amor. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.